Amém, queridos, amém. Glória a Deus. Queridos, estamos aí, né, tratando sobre a doutrina de Deus, né? Estamos falando sobre alguns argumentos, né, que tentam provar a existência de Deus. E como eu disse semana passada, são apenas tentativas, né, argumentos que ao longo da história foram aí esboçados, defendidos por muitas mentes brilhantes para tentar provar a existência de Deus. A grande verdade é que, por mais que esses argumentos não sejam fortes, quando a pessoa ela endurece o próprio coração, quer viver uma vida de pecado, sem Deus, para ela é melhor do que crer na existência de um Deus que é justo juiz, um Deus que exigirá contas de ser humano. Então, há muitas pessoas que preferem o ateísmo, preferem negar. Até porque, por outro lado, o fato de esses argumentos fazer, como que eu posso dizer, levar alguém a realmente crer que tudo que existe foi obra de Deus, isso também não garante a tal pessoa a salvação, tá, queridos? Isso é bom deixar bem claro. Até porque, se você for perguntar, 99% dos brasileiros talvez vão dizer que creem em Deus. Sei lá, 95, 96, creem, não, cremos em Deus, mas não vivem para Deus, não creem em Jesus. Até porque falar que crê em Deus dá ibope. Agora, quando levantamos a bandeira do nome de Jesus, da exclusividade na pessoa de Jesus, aí a situação fica um pouco mais estreita, tá? E ontem, por exemplo, eu estava, até mostrei a Manu, assistindo, né, uma, uma palestra do Leandro Carnal, intitulada Jesus para quem crer e para quem não crê. E eu já assisti pela segunda vez. Ele é ateu, queridos, declarado. Ateu declarado, homossexual declarado. E as afirmações que ele fez sobre Jesus e os dados históricos, as referências bíblicas, tudo batia com tudo aquilo que eu conheço de história da igreja e com aquilo pouquinho que eu conheço da Bíblia. Quer dizer, ele fez assim, tipo um resumo defendendo a existência da pessoa de Jesus, defendendo a veracidade dos evangelhos, ali declarando que conhece a Bíblia, lê a Bíblia todos os dias e continua ateu. Não tem mudança de vida, crê que Jesus realmente existiu como pessoa, ele não tem a coragem de dizer que Jesus era um louco, né? Muito pelo contrário, ele fala muito respeitosamente da pessoa de Jesus, mas e os confrontos que o próprio Jesus fez nos evangelhos? Eu não sei o que ele faz com isso. Então, por mais que usemos vários argumentos para tentar provar a existência de Deus, ou para tentar mostrar que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida, quando a pessoa ela não quer, não adianta, queridos. Mas aí ela não é escolhida, Deus não a chamou, o Espírito Santo não a convenceu. Eu não vou entrar nesse mérito. Eu vou entrar no mérito de que a pessoa ela é responsável por suas decisões, por suas atitudes, em crer ou não crer. Então, os argumentos são muitos, mas nem sempre convencem. Lá em Hebreus, capítulo 1, versículo 1 e 2, eu vou estar lendo aqui, na Bíblia, na linguagem viva, uma linguagem que eu gosto, diz assim: há muito tempo, Deus falou de muitas maneiras diferentes aos nossos pais por intermédio dos profetas, em visões, em sonhos e até face a face, contando-lhes pouco a pouco os seus planos. Mas agora, nos dias atuais, ele nos falou por intermédio do seu Filho, a quem ele deu todas as coisas e por meio de quem ele fez o mundo e tudo quanto existe. Então aqui mostra Jesus como criador dos céus e da terra, juntamente com o Pai. E quando vamos para Gênesis 1, versículo 1 e 2, vemos ali que o Espírito Santo também teve parte na criação.
Então, Pai, Filho e Espírito Santo, os três, né, operaram na criação. Então, temos falado sobre esse argumento, o argumento da criação, ou mais comumente conhecido como o argumento cosmológico. E esse argumento ele é forte, mas como disse, repito, não convence a muitos. Quando citamos esses argumentos, vai ter vários outros contra-argumentos para defenderem outras teses. Mas esses argumentos são fortes. Por exemplo, a fina camada de ozônio, né? Ela está a 60 quilômetros de altura aqui da Terra. Se essa camada, queridos, fosse comprida, seria reduzida a uns 6 milímetros de espessura. E, no entanto, sem ela não haveria vida sobre a face da Terra. Algo tão pequeno, a nível de espessura, mas sem essa camada de ozônio não haveria vida sobre a Terra. Isso porque 8 tipos de raios mortíferos caem sobre a Terra continuamente, quando vem diretamente do Sol. E sem essa camada de ozônio, queridos, nós seríamos queimados. E mais, ficaríamos cegos e, no máximo, em 1 ou 2 dias, seríamos totalmente torrados. Aí eu faço a mesma pergunta da semana passada. Isso seria obra do acaso ou criação de um Deus todo-poderoso, inteligente? Quer outro exemplo? Se alguém conseguisse arrancar a Lua da sua órbita, toda a vida cessaria do planeta Terra. É claro que não é possível, mas a nível de conjectura, de suposição, se fosse possível jogar, né, uma bomba lá na Lua, explodir a Lua, acabaria a vida na Terra. Isso porque Deus nos deu a Lua como uma criada para limpar os oceanos e as praias de todos os continentes. Isso porque, queridos, sem as marés que são originadas por causa dela, todas as baías e todas as praias se tornariam um mar de lixo e seria impossível viver perto delas, tanto das praias como das baías. Aí eu faço mais uma vez a pergunta: acaso ou providência divina? Que é mais um exemplo dentro desse argumento cosmológico, ou seja, que Deus criou todas as coisas. Um exemplo simples: o olho humano. Como pode alguém, pergunto eu, observar o olho humano e admitir, crer e declarar que ele surgiu por acaso? Foi obra de um Big Bang, uma explosão aleatória do nada, né? E essa explosão formou o olho humano. Há uma máxima dos evolucionistas, eles dizem que onde houver uma necessidade, a natureza vai providenciar o que é necessário. Esse é o argumento. Onde houver uma necessidade, a natureza vai providenciar o que é necessário. Agora, se a natureza é a provedora de todas as necessidades que existem, então, queridos, os evolucionistas creem no Deus natureza. Mas, a bem da verdade, como bem sabemos, não existe tal Deus. Existe sim um Deus pessoal, um Deus inteligente, um Deus soberano, que faz tudo como lhe apraz, de maneira perfeita, inteligente, com um propósito. Você já imaginou, queridos, o que acontece, por exemplo, com a lágrima que continuamente flui do seu olho? O que acontece com a lágrima? O doutor William Paley escreveu uma obra sobre o assunto que diz o seguinte, eu vou ler na íntegra. A fim de conservar o olho umedecido e limpo, ele é lavado constantemente por meio de uma secreção destinada a esse fim. E a salmoura excedente é levada para o nariz através de uma perfuração no osso, da grossura de uma pena de ganso.
Quando a secreção chega ao nariz, ela se espalha sobre a superfície interna da cavidade nasal e é evaporada pela passagem do ar quente que o curso da respiração lança continuamente sobre ela. Aí eu te pergunto, quem cavou esse pequeno ossinho, né, no nariz e colocou ali o encanamento para a dispersão de nossas lágrimas? Quem colocou esse caninho, né, que sai do nariz para evaporar as lágrimas? O acaso, queridos, não faz coisas estrondosas como essas. O acaso não faz. Mas um Deus todo-poderoso fez detalhes como esses, coisas brilhantes. Em relação ao olho ainda, quando ele é confrontado com a escuridão, aumenta 100.000 vezes a sua capacidade de ver. E mais, a câmera fotográfica, o celular mais requintado, mais luxuoso, jamais feito, nem sequer vagamente se aproxima de uma obra estrondosa como essa. John Wilson, da Universidade de Harvard, um oftalmólogo de fama mundial, através das suas profundas investigações científicas, ele chegou à conclusão que do fundo de cada um de nossos olhos saem cerca de 60 milhões de fios condutores, todos encapados. Coisa de doido, hein? A finalidade desses fios é fazer chegar ao cérebro a imagem de tudo que vemos. Queridos, nossos olhos são de uma complexidade indescritível. Aí eu te pergunto mais uma vez, obra do acaso ou criação divina? Obra do acaso? Aleatória? Uma explosão, boom, e coisas tão assombrosas foram criadas? Conta-se que Isaac Newton, apesar de ser um famoso físico e também um famoso matemático, ele era também um cristão. Teologicamente ele não era 100%, negava algumas verdades, mas vamos botar ele como cristão. Ele tinha um amigo também cientista que era ateu da gema. As batalhas, queridos, acerca da existência ou não existência de Deus eram constantes nos dias de Isaac Newton, assim como são ainda em nossos dias. Certo dia, Isaac Newton contratou um mecânico muito habilidoso e lhe pediu para que ele fizesse uma réplica em miniatura do sistema solar. Não do universo, impossível, mas somente do sistema solar. No centro, havia uma grande bola folheada de ouro, né, representando o Sol. Girando ao redor dela, fixada nas pontas de vários braços, vários comprimentos, estavam bolinhas menores, representando Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, na ordem e nas distâncias apropriadas, segundo as pesquisas, né? Interessante. As rodas, todo aquele mecanismo fabricado, elas eram ligadas entre si por meio de um complexo mecanismo de engrenagens, correias, que se moviam, querido, assim, em perfeita harmonia, quando se girava uma manivela. Então havia ali algo manual que se girava, então tudo era uma maquete do sistema solar. Interessante. Essa réplica, queridos, foi colocada no estúdio de Newton e passou a ocupar um lugar de destaque sobre a mesa desse renomado cientista. Numa determinada tarde, o amigo ateu foi visitá-lo. Inevitavelmente, ele, ao ver aquela obra de arte, aquela maquete do sistema solar, ele girou a manivela e se admirou do movimento perfeito daqueles corpos celestes que reproduziam órbitas
apropriadas e velocidades relativas. O amigo, ele não se conteve e questionou: que coisa maravilhosa! Que obra-prima! Que engenharia! Que algo incrível! Isaac Newton, quem fez essas coisas? Quem fez algo tão maravilhoso? Quem foi o mecânico? Quem foi o engenheiro que fabricou isso? Newton, ele estava lendo, né, um livro, permaneceu ali impassível e, sem levantar os olhos do livro, simplesmente respondeu para o amigo: ninguém fez isso. Voltando-se para o cientista, o amigo ateu exclamou: evidentemente você não entendeu a minha pergunta. Eu lhe perguntei: quem fez este maravilhoso mecanismo? Solenemente, levantando os olhos, Newton repetiu que ninguém o tinha feito. Ou seja, Newton estava assim, ó, apareceu aí. Eu saí ontem do escritório, aqui do meu laboratório, e quando eu cheguei hoje de manhã, ele estava aí. Apareceu do nada. Do nada. Apenas aconteceu. Por acaso, a matéria que você tão fortemente admira se agregou na forma de mecanismos. Desse sistema todo aí. Do nada isso aí apareceu. Atônico, o ateu replicou com uma certa raiva: você deve pensar que eu sou louco. Claro que alguém fez isto. Ele é um gênio. Eu gostaria de saber quem ele é, porque eu quero que ele fabrique uma dessa aí para mim também, para colocar no meu escritório. Deixando o livro de lado, Isaac Newton levantou-se, colocou uma mão no ombro de seu amigo e lhe disse: este mecanismo não é senão uma ínfima imitação de um sistema muito mais grandioso, cujas leis você conhece. Ora, eu não sou capaz de convencê-lo de que este mero brinquedo existe sem um projetista e sem um fabricador. Ainda assim, você professa crer que o maravilhoso original, da qual eu grosseiramente copiei e imitei um aspecto do projeto, veio a existir sem ter um projetista e sem ter um fabricador. Agora, diga-me, por qual tipo de raciocínio você chega a uma conclusão tão absurda como essa? Depois dessas breves palavras, Isaac Newton despertou o amigo que era ateu, que imediatamente foi convencido e tornou-se um firme crente de que o Senhor é Deus, é Criador dos céus e da terra, que tudo que existe é obra das mãos de um Deus Criador, um Deus que é Pai, é Filho e é Espírito Santo. Queridos, argumentos como esses existem aos milhares. Eu aqui citei pouquíssimos, mas poderíamos citar outros. Mas, como eu disse no início, por mais que usemos esses argumentos para conversar com um ateu, quando a pessoa quer viver uma vida imoral, uma vida totalmente suja, não há argumentos que provem. Eu já trabalhei com ateu e usava todos os argumentos possíveis para mostrar para ele que o ateísmo dele era uma furada, mas até hoje ele continua como ateu, porque a crença em Deus, em Jesus, na Bíblia, seria uma afronta para a vida imoral que ele vivia. Então, queridos, que possamos valorizar argumentos como esses, que fortalecem a nossa fé, mostra que a nossa fé não é uma fé ridícula, estúpida, idiota, mas há argumentos plausíveis, né? Nós cremos num Deus que criou todas as coisas, que habita num alto e sublime trono, sim, mas ao mesmo tempo habita com contrito e abatido de espírito. Um Deus que é todo-poderoso, mas que ao mesmo tempo cuida de mim e cuida de você.
nos mínimos detalhes. Um Deus que fabricou essa cavidade aí no nariz, né? E ao mesmo tempo tem suprido as nossas necessidades, né? Ele cuida de nós, como diz o apóstolo Pedro. Ele tem cuidado de nós. Tem cuidado de você, meu irmão. Tem cuidado de você, minha irmã. Então continue crendo, continue depositando a sua confiança nesse Deus trino. Não abandone a oração, não abandone a casa do Pai, não abandone a leitura da palavra de Deus. Continue servindo a esse Deus glorioso, majestoso, maravilhoso, Deus tremendo, forte e poderoso, para a glória de Deus, o Pai. Na semana que vem, queridos, se Deus quiser, trataremos sobre um outro argumento. É o argumento chamado argumento do desígnio, ou chamado também de teleológico. É muito interessante. Não faltem, como hoje e nas aulas passadas, sempre objetivo, sem alongar muito, mas trazendo informações importantes para a nossa vida, para a glória de Deus, o Pai. Amém. Santo Deus, em nome de Jesus, te louvamos, Senhor, por toda a criação, por toda a perfeição. Te louvamos, Senhor, pela lua, te louvamos pelo sol, te louvamos, Senhor, pela camada de ozônio, te louvamos, Senhor, por tudo que o Senhor fez para proporcionar, Senhor, a vida aqui em nosso planeta. Te louvamos, Senhor, por teu cuidado para conosco e te pedimos perdão, Pai, por toda a agressividade que nós, seres humanos, temos feito em relação à natureza criada por ti, Senhor. Tem misericórdia de nós. Perdoa, Senhor, perdoa-nos. Limpa nosso coração nessa noite. Lava-nos, Senhor, do nosso pecado. Lava o nosso coração. Ah, Senhor, purifica-nos, Senhor. Ah, aquele que está desanimado, Pai, aquele que está talvez desesperado diante de tantos desafios, diante de um futuro tão incerto em todas as áreas. Pessoas, talvez agora, Pai, amedrontadas em relação até à morte, sem saber como vai morrer. Ah, querido Deus, que o Senhor venha estar trazendo conforto a esse coração, porque aquele que está em Cristo, Senhor, é nova criatura, e aquele que está em Cristo, ele automaticamente perde o medo da morte. Esse inimigo que foi vencido por Jesus e será vencido por nós também, Pai. Tem misericórdia, lava nosso coração. E eu peço também neste momento, Pai, pela família do pastor Marconi, Pai, que perdeu esse ente querido nessa tarde, Senhor. Que o Senhor venha confortar essa família, que o Senhor venha ter misericórdia, Senhor, a esposa, os filhos. Pai, em nome de Jesus, tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia, em nome de Jesus. Às vezes não sabemos nem orar como convém, Senhor, mas que teu Espírito Santo possa estar trazendo conforto para essa família nesse momento de tanta dor, tanta tristeza, Senhor. É o que eu te peço no nome santo do teu Filho Jesus. Fica conosco, Senhor, renova as nossas forças, abençoa a nossa noite de sono, que possamos estar, Senhor, deitando, dormindo, o sono do justo, Senhor, sabendo que o Senhor tem cuidado de nós, sabendo que, se for da tua vontade, estaremos mais uma vez amanhã de pé, acordando para mais um dia de vitória na tua presença, para a glória do teu santo e bendito nome, em nome do teu Filho Jesus. Amém, amém